Oi, pessoal, tudo bom? Estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho com vocês sobre social selling, que é algo que eu venho fazendo há mais ou menos um ano e meio e tem dado bastante resultado e algo que também está bastante em alta. E resolvi gravar esse vídeo para isso. Primeiramente, importante saber que assim, né, social media é uma mídia social, social network é rede social, né, Facebook, LinkedIn, enfim. Social sales são vendas sociais e o social selling é a venda social. É tu conseguir fazer uma venda através de uma mídia social, tá? Bom, como eu comecei a fazer esse social selling, né? Pensando um pouquinho fora da caixa, assim, o que que acontecia? Eu trabalhava em uma outra empresa e eu notava que eu ficava muito tempo ociosa. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar muito tempo parada. Então, eu comecei a ver que o LinkedIn era uma rede que estava começando no Brasil a bombar, assim. Muita gente escrevendo, muita gente ali tendo resultado, fazendo venda, disponibilizando materiais e divulgando suas empresas através do LinkedIn. Aí eu pegava uma parte desse tempo que eu tinha ociosa e acabava utilizando para começar a criar as minhas primeiras postagens. Aí eu fiz um primeiro teste. No começo, eu tinha mais ou menos 900 conexões no LinkedIn. Agora eu tenho perto aí de 13 mil conexões em counting, né? Então, estamos aí rumo aos 20 mil. E o que eu fiz para aumentar essas minhas conexões? Eu fui adicionando muita gente e começando um a um no inbox. Bom dia, como vai? Obrigado por ter conectado. Aí eu fazia dois testes. Esse daqui de escrever e dar o enter, né, para parecer que realmente eu estava, para parecer não, era o que estava acontecendo de realmente eu escrevendo, ou então eu pegava um texto, colocava ali no meu bloco de notas e colava para as pessoas. Dava certo, tanto um quanto o outro, mas é bom sempre fazer um teste para ver que se o público-alvo de vocês responde, se ele não responde a esses pedidos de conexão e tudo mais. Então, a primeira dica, foi uma coisa que eu fiz, né? Não existe uma receita de bolo, é adicionar o máximo de pessoas que conseguir, mas se atentar sempre para adicionar a sua persona. No caso, eu trabalhava na Resultados Digitais e meu foco era conseguir startups de tecnologia para conseguir fazer as vendas, porque não era minha persona, eram pessoas que normalmente comprariam a ferramenta que eu vendia e era muito mais fácil contatá-las pelo LinkedIn, foi isso uma coisa que eu notei assim. E essa persona que você adiciona, ela vai te ajudar a trazer mais engajamento para a tua rede. Tem dois aplicativos aqui que ajudam bastante e que eles são gratuitos num determinado tempo, né, de trial ali, e que já dá para fazer algum trabalho legal, que é o Linked Helper e o Protop. Eles são aplicativos que eles visitam perfis de pessoas que seriam a tua persona e ele entra no perfil da pessoa e acaba mandando uma mensagem para ela para adicionar. Então é bem interessante, eles fazem buscas e tu pode deixar esses aplicativos aí rodando uma noite inteira sem precisar fazer muito trabalho e ter algum tipo de resultado. Bom, um segundo teste que eu fiz foi começar, né, a compartilhar artigos relacionados com o meu trabalho, vendas, negociação, vagas da empresa. Eu criei correntes do bem também para indicação de vagas. Então, via uma vaga ali, eu disponibilizava, compartilhava, ou então eu colocava assim, mais ou menos. Pessoal, você está precisando de emprego? Coloca aqui nos comentários uma breve descrição do teu perfil, e isso rolava muito engajamento. E aí ele começou a acontecer. Claro que de forma bem tímida no início, né? Por exemplo, colocava aqui uma ideia mediana é bem executada vale mais que uma ideia maravilhosa executada de forma mediana. Aí tinha algumas visualizações, 20 curtidas. Aí eu fazia algumas imagenzinhas assim mais personalizadas e aí as pessoas acabavam curtindo e tudo mais. Uma segunda dica é criar regularidade de posts, porque ele gera uma melhor reputação e credibilidade para quem te segue. Então, assim, tem muita gente que hoje acaba
acaba me seguindo e comenta algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu coloquei esse exemplo aqui do Ulisses, que é, poxa, parabéns aí, siga firme nos seus conteúdos que ajudam a gente. Então, isso aconteceu muito por eu criar regularidade dos meus posts. Não adianta nada hoje você fazer um post que tenha um bom engajamento ali, 2, 3 mil pessoas vendo, ou às vezes até mais, e você ficar 1, 2 semanas sem postar nada. É muito importante criar regularidade nos posts para continuar gerando essa reputação. Porque aí a pessoa ela viu, comentou, curtiu e depois ela não vê mais nenhuma notícia tua ou nenhum post teu e o algoritmo do LinkedIn acaba não te ajudando muito em relação a isso. Eu fiz um teste 3, que seria interação com respostas e posts de outras pessoas. O que acontece dentro do LinkedIn? Desculpa. Toda vez que você comenta algo você comenta algo, toda a tua rede pode ver aquele teu post, pode ver aquele teu comentário. Então, por exemplo, a Letícia foi lá e comentou no post do Júlio. Por exemplo, não é o exemplo aqui. Muito possível que toda a minha rede consiga ver esse post do Júlio. Então, uma pessoa ajuda a outra dentro do LinkedIn, sem às vezes nem mesmo saber. Então, e também a interação com as respostas de outras pessoas é muito importante, porque a pessoa vai lá, comenta o teu post, faz um textão como esse que o Júlio fez, e aí eu não respondo nada. É complicado, né? Então, realmente tem que ter um engajamento de um lado como do outro. Não apenas as pessoas precisam se engajar nos teus posts, mas tu também precisa se engajar nas respostas das pessoas. Isso faz com que o outro veja que a gente não está ali apenas para postar e ganhar likes, né? Estratégias de sucesso como o Instagram são assim. Você precisa mostrar que tem um outro ser humano do outro lado do computador, do celular. Então, por exemplo, aqui, o Júlio ele comentou um post meu e eu acabei respondendo também. Que é interessante que tu acaba fazendo networking também por isso, né? Resultados que eu tive. Eu tive 20 vendas feitas por LinkedIn em 6 meses, conseguindo lá falar com as pessoas e daí sim marcando uma reunião a partir do momento que eu via que realmente era o target que eu queria. Hoje eu tenho um engajamento bem bom através dos posts que eu faço. Então, por exemplo, aqui lá no início, né, quando eu mostrei, tinha 800 visualizações. Hoje, algumas postagens minhas, elas alcançam um pouquinho mais. Essa daqui foi uma postagem bem bacana de engajamento, né? E também tem quem viu aqui, eu coloquei um pouquinho do meu painel em relação a como que está o meu perfil. O LinkedIn, ele mostra como um perfil campeão, por quê? Porque eu respondi todas as perguntas que o LinkedIn me fez para ter um perfil mais completo. Tá? Quem viu o meu perfil, essa é uma métrica bem legal, 4.476 pessoas viram meu perfil. Então, quanto mais tu posta, mais pessoas vão entrando no teu perfil e vendo quem realmente tu é ali em relação à parte profissional, né? Aqui tem um pouquinho das visualizações das publicações, ela não condiz com isso aqui porque essa era uma publicação que eu tinha feito há pouco tempo. Aqui é o resultado de ocorrências em pesquisa. Esse aqui normalmente são os headhunters ou alguém que está procurando uma vaga que procura um profissional. E aí o resultado é de 411 ocorrências em resultados de pesquisa. Tá? Os comentários finais que eu poderia passar aí para vocês. Tem um perfil atualizado sempre. Vai demorar um pouquinho para começar a ter resultado, ou não, pode ser que você comece a postar e já comece a publicar bastante, não, ter um resultado bom de engajamento e tudo mais. O Thales é um exemplo disso. O Thales começou a publicar faz pouco tempo, acho que umas 3 semanas ele já está com engajamento bem bacana de comentários e de curtidas. Você vai saber se ele está dando certo se tu tiver o mínimo de engajamento. Então, pode ser que tenha algum post teu que tenha 50 visualizações e pode ser que um outro tenha 30 mil visualizações. Então, tu vai começar a saber quais são os posts que vão te dar mais resultado, qual é o tipo de post para o teu tipo de trabalho que vai dar mais resultado. E um comentário final também é que não espere uma avalanche de engajamento no início. Porque que acontece muito beleza, vou lá, vou postar, vou começar a postar e faz 1, 2 posts, vê que o engajamento não é tão grande e para de postar. Como vocês viram lá no início,
eu tinha poucas visualizações, poucas curtidas, e depois do tempo de realmente começar a postar quase todo dia ou todos os dias, tem gente que eu vejo que tem um engajamento bom, assim, que posta 10 vezes na semana. Às vezes é complicado porque a gente acaba não tendo tanta criatividade para isso. Eu, por exemplo, tenho que às vezes ficar pensando, pô, o que que eu vou postar hoje e tal. E aí tu tem que, tu acaba indo atrás de conteúdo, isso é uma parte bem interessante, que tu vai atrás de conteúdo para poder ter os teus posts e tudo mais. E basicamente é isso, assim, né? Isso foi como eu comecei. Esse treinamento é mais, não é bem um treinamento, né? Mais para explicar como que eu comecei e tive um pouquinho aí de resultado. Consegui chegar a essas 20 vendas, foi bem interessante. Hoje, continuo indo atrás de possíveis clientes. E tem gente que já me procura, por exemplo, para Ambler, já tem gente me procurando ali em conversas para entender como que funciona a empresa, como que faz para ser cliente e tudo mais. Então, essa visibilidade é bem interessante, principalmente para a empresa, né? Então, a dica que eu dou para vocês, final, é exatamente essa: comecem. Tudo acontece por um começo. E criem regularidade nos posts, mantenham o perfil atualizado mesmo, e o resultado pode começar a aparecer quando menos se espera. Se vocês tiverem alguma dúvida ou queiram conversar, eu estou sempre à disposição, tá bom? Um beijão para todo mundo aí, abraço.